Chegamos à nossa última aula sobre o Caim e hoje nós vamos fazer exercícios. Chegou a hora de treinar. Vamos ver se você tá preparado para a prova discursiva. E assiste esse vídeo até o final, vai, porque já pensou se essa questão cai e você não acerta porque você não viu o vídeo até o final? Então fica aqui e assiste o vídeo até o final. Terceira aula sobre Caim. Então, na aula número 1, a gente falou sobre coisas que você precisava prestar atenção. A malícia ali na hora de ler, porque eram coisas que a banca normalmente gosta de prestar atenção. Depois a gente teve a aula número 2, em que a gente falou daquilo que pode virar uma questão. E a gente tem hoje a aula número 3, que é a aula de treinamento, pra você treinar e garantir que se aquele tipo de questão cair, ele não vai ser nenhuma novidade pra você. Então eu vou sair da telinha agora e vou deixar aí só a folhinha da UERJ bem bonitinha pra você poder fazer a questão. Bom, amores, então vamos lá. Vocês vão perceber que as questões, elas estão com os números aleatórios, né? Porque são questões que foram realizadas na minha turma de discursiva. E aí eu selecionei aqui 5 questões pra gente trabalhar, por isso que elas não estão em ordem. Texto pra primeira questão, vamos lá. No dia seguinte, a barca tocou a terra, então ouviu-se a voz de Deus. Noé, Noé, sai da arca com a tua mulher e os teus filhos e a mulher dos teus filhos. Retira também da arca os animais de toda espécie que estão contigo. As aves, os quadrúpedes, os répteis, todos que rastejam pela terra, a fim de que se espalhem pelo mundo e por toda parte se multipliquem. Houve um silêncio. E depois a porta da arca abriu-se lentamente e os animais começaram a sair. Saíam e não acabavam de sair. Uns grandes, como elefante e hipopótamo. Outros pequenos, como a lagartixa e o gafanhoto. Outros de tamanho médio, como a cabra e a ovelha. Quando as tartarugas, que tinham sido as últimas, se afastavam lentas e compenetradas, como lhes está na natureza, Deus chamou. Noé, Noé, por que não sais? Vindo do escuro interior da arca, Caim apareceu no limiar da grande porta. Muito boa essa cena, né? Antes da questão, sabe uma coisa que é interessante a gente reparar aqui? É que a gente tem vários recursos que contribuem para essa ideia do lento, né? Então, nós temos a enumeração dos animais. A gente tem a repetição de saíam e não acabavam de sair. Como se desse a ideia de que aquela cena vai se estendendo, você vai criando atenção, né? Aqui, ó, as aves, quadrúpedes, os répteis. E nada do Noé sair. Cadê o Noé, né? Bom, mas vamos para a nossa pergunta. O narrador de Caim apresenta uma perspectiva externa aos fatos que narra, mas é capaz de identificar sentimentos e emoções internos das personagens. Considerando os diferentes tipos de narrador, classifique o do romance de José Saramago. Em seguida, indique o processo da formação da palavra lentamente e aponte a sua função sintática. Pausa esse vídeo, resolve essa questão e aí volta aqui pra gente fazer junto a correção. E aí, já fez? Vamos lá então. Essa questão tem 3 comandos. 1. Classificar o narrador do romance. 2. Dizer o nome do processo de formação de palavras. 3. Dizer a função sintática da palavra lentamente. Esses comandos, eles podem ser respondidos de modo mais objetivo, mas eu sempre recomendo para os meus alunos, com base em uma recomendação que o Gustavo Bernardo fez, que eles façam uma espécie de pequeno parágrafo para responder. Então vamos responder da mesma forma que eu recomendaria para os meus alunos. Primeira parte, classificação do narrador. Gente, o narrador aqui é um narrador observador onisciente. Por que ele é observador onisciente? Justamente por causa disso que fala no enunciado. Esse narrador, ele não tá contando a sua própria história, ele tá contando a história do Caim, das vivências do Caim, mas ele sabe o que o Caim pensa, ele sabe o que se passa na cabeça das personagens. Então, na verdade, existe aqui uma onisciência. Ele sabe de tudo o que está acontecendo ali. A Alana precisa explicar isso? Não, porque o comando da questão foi classifique. Se pedisse para justificar, aí sim. Próxima pergunta. Em seguida, indique o processo de formação de palavras. Lentamente. Peguei o radical e adicionei o sufixo mente. Então, isso é um processo de derivação sufixal ou sufixação. Aliás, uma informação importante sobre esse narrador, gente. Algumas pessoas vão dizer, né, que além de onisciente, ele é intruso, porque esse narrador, ele dá ali os pitacos dele de vez em quando. Ele fala com o... conversa, né, com o leitor. E isso também estaria certo, mas tem que dizer que ele é onisciente. Não pode botar só narrador intruso, tá? Então você colocaria narrador, observador, onisciente, intruso, caso você queira falar ali da intrusão. Então, colocamos aqui que ele é formado por um processo de sufixação. E por fim, a função sintática. Gente, lentamente é um adjunto adverbial. No caso, um adjunto adverbial de modo. Alana, posso colocar advérbio? Não, porque advérbio é a classe gramatical, mas aqui não pediu a classe gramatical, não pediu a classificação morfológica, mas sim sintática, e a função sintática é de adjunto adverbial, ok? Então pronto, temos aqui a resposta completinha. Reparem, gente, que em momento nenhum eu escrevo fora do quadradinho, fora das linhas, isso porque você precisa respeitar as margens do espaço de respostas, tá? Próxima questão. Com base no trecho a seguir, responda as questões 4 e 5, no caso a gente não vai fazer as duas, né? Sou o dono soberano de todas as coisas, e de todos os seres, dirás, mas não de mim, nem da minha liberdade. Liberdade para matar? Como tu foste livre para deixar que eu matasse Abel, quando estava na tua mão evitá-lo.
Bastaria que por um momento abandonasse a soberba e a infalibilidade que partilhas com todos os outros deuses. Bastaria que por um momento fosses realmente misericordioso, que aceitasses a minha oferenda com humildade, só porque não deverias atrever-te a recusá-la. Os deuses e tu, como todos os outros, têm deveres para com aqueles a quem dizem ter criado. Esse discurso é sedicioso. É possível que o seja, mas garanto-te que se eu fosse Deus, todos os dias diria: abençoados sejam os que escolheram a sedição, porque deles será o reino da terra. Sacrilégio? Será, mas em todo caso nunca maior que o teu, que permitiste que Abel morresse. Tu é que o mataste? Sim, é verdade. Fui eu o braço executor. Mas a sentença foi ditada por ti. O sangue que aí está não o fiz verter eu. Caim poderia ter escolhido entre o mal e o bem. Se escolheu o mal, pagará por isso. Tão ladrão é o que vai à vinha, como aquele que fica a vigiar o guarda, disse Caim. E esse sangue reclama vingança, insistiu Deus. Se é assim, vingar-te-ás ao mesmo tempo de uma morte real e de outra que não chegou a haver. Explica-te. Não gostarás do que vais ouvir. Que isso não te importe, fala. É simples. Matei Abel porque não podia matar-te a ti. Pela intenção estás morto. Compreendo o que queres dizer, mas a morte está vedada aos deuses. Sim, embora devesse carregar com todos os crimes cometidos em seu nome ou por sua causa. Deus está inocente, tudo seria igual se não existisse. Mas eu, porque matei, poderei ser morto por qualquer pessoa que me encontre. Não será assim, farei um acordo contigo. Vamos lá. Mas eu, porque matei, poderei ser morto por qualquer pessoa que me encontre. No fragmento sublinhado, observa-se o emprego de determinada voz verbal. Nomeio a voz verbal e em seguida reescrevo o trecho, passando a forma verbal do trecho para outra voz, né? Para a voz oposta. Então, pausa, faz a questão e aí a gente volta. Vamos lá, então. Qual é a voz verbal? Poderei ser morto por qualquer pessoa. Quem poderei ser morto? Eu. Nosso sujeito é o eu. Eu está praticando ou sofrendo a ação de ser morto? Sofrendo. Quando o sujeito sofre a ação, a frase está na voz passiva. Então, nomeie a voz verbal, primeiro comando. Beleza. Agora a gente tem que passar para a voz oposta. Vamos lá. Quando eu tenho a voz passiva, eu posso ou não ter o agente da passiva. O que é o agente da passiva? Eu já sei que na voz passiva, o meu sujeito, ele sofre a ação. Mas quem é que está fazendo essa ação com o sujeito? É o agente da passiva. É quem vai agir quando a frase está na voz passiva, uma vez que não é o sujeito, porque na voz passiva o sujeito sofre e não age. Então, quando a gente vai fazer essa conversão, se eu tiver o agente da passiva, ele tem que virar o sujeito. Então, vamos lá. Agora sim, qual é o sujeito? Qualquer pessoa que me encontre poderá matar a mim. Então, na verdade, quem era o agente da passiva vira sujeito quando a gente faz essa inversão. Reparem que aqui também, gente, ó, tá com letra maiúscula, sendo que a gente normalmente não usa letra maiúscula depois de 2 pontos. Mas é porque, na verdade, essa letra maiúscula não é dois pontos, né? Ela é daqui, ó. Porque a frase começa com letra maiúscula, por isso que aqui ela tá com letra maiúscula também. Essa questão que vocês estão vendo tá com uma formataçãozinha diferente, porque ela é da lista de exercícios semanais. Então, além daqueles exercícios que vocês viram, né? Que são os simulados, eles são corrigidos individualmente, eu corrijo prova por prova, um por um, manualmente. Eles têm também os exercícios de treinamento, que são os exercícios semanais, que em todas as aulas eles fazem. Então, essa questão é das questões de treinamento semanal, por isso que ela tá desse jeitinho. Observe os fragmentos abaixo. Adão e Eva descobriram que estavam nus, nuzinhos, em pelota extrema. Já eles andavam quando iam para a cama. O escravo subiu a escada e voltou daí a pouco, acompanhado por um rapazinho que deveria ter uns 9 ou 10 anos. É o meu filho, pensou Caim. Destaque e classifique o morfema responsável pela indicação do diminutivo nas palavras sublinhadas. Em seguida, aponte os efeitos de sentido produzidos pelo uso do diminutivo de cada palavra em seu contexto. Então, pausa o vídeo, resolve a questão e aí volta aqui. Bom, vamos lá então. Ó, morfema, gente, é a menor unidade divisível de uma palavra dentro das camadas de significações. Mas isso pra gente não diz muita coisa, né, Alan? Eu não entendi e continuo sem entender. Então, vamos entender morfema como um pedacinho que a gente pode cortar a palavra e ele tem uma unidade de significação. Aqui a gente tem o sufixo inhos, tanto em nuzinhos quanto em rapazinho. Destaque e classifique, o morfema é inho e a classificação é sufixo. Em seguida, aponte os efeitos de sentido. Vocês concordam que quando a gente usa diminutivo, nem sempre é pra falar de tamanho pequeno? Você fala assim, olha aqui, queridinha, saia daqui agora. Eu tô sendo meio debochada, né? Então, o diminutivo, ele pode ser também pra passar essa ideia de deboche. Pode ser pra carinho, tipo, ai meu Deus, você é um amorzinho, eu te amo tanto. Nem sempre ele vai ser tamanho diminuto, tamanho petitinho. Aqui no primeiro, gente, nozinho, está marcando a ideia de intensidade. Eles estavam muito nus, extremamente nus. É isso que ele está dizendo aqui.
Ué, Alana, mas você tá me dizendo então que uma palavra que tem o sufixo de diminutivo, ela pode representar o contrário, uma coisa em grande quantidade? Sim, gente, sim. E é o que acontece aqui. É diferente de rapazinho. Rapazinho não, já é um rapaz jovem, um rapaz novo, um rapaz até pequeno mesmo em estatura. Então, por mais que seja o mesmo sufixo, eles têm valores semânticos diferentes. Então, fizemos aqui cada uma das coisas que o comando pediu. Destacamos, classificamos e demos o sentido. Essa também é uma questão que a gente fez nas listas semanais. Observe os termos sublinhados nos trechos citados. O Senhor há de prover, o Senhor há de encontrar a vítima para o sacrifício. Há uns 3 dias, não mais tarde, tinha ele dito a Abraão, blá 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 blá. Apresente a diferença de sentido entre os termos destacados e justifique a concordância realizada em cada um dos casos. Então, faz a questão e dá play aqui para eu poder te explicar a correção. E aí, já fez? Vamos então corrigir, ó. Qual é a diferença, gente? Aqui no há de prover, há de encontrar, isso aqui no português brasileiro, né, a gente não usa com hífen normalmente, a gente usa só separadinho. Mas aqui a gente tá falando do português de Portugal. Esse verbo haver aqui tá indicando tempo futuro, certo? O Senhor proverá, o Senhor encontrará. Nesse segundo caso, há uns 3 dias, o verbo haver ele está indicando tempo passado ou tempo decorrido. Então, a diferença de sentido é basicamente essa. No primeiro caso, ele está indicando um tempo futuro, no segundo, tempo decorrido ou tempo passado. E quanto à concordância, gente? No primeiro caso, o verbo está no singular, porque ele está concordando com o sujeito, que é o Senhor. Tanto é que se fosse os senhores, seria hão de prover. Então, esse há aqui passaria para o plural. Então, no primeiro caso, o verbo está concordando com o núcleo do sujeito, Senhor. No segundo caso, ele também está no singular, só que aqui é que está o pulo do gato dessa questão. Não é por concordar com nada aqui. É porque o verbo haver aqui é impessoal. Verbo haver, no sentido de tempo decorrido, ele é impessoal. O que isso quer dizer? Ele não tem pessoa com quem concordar. Logo, ele fica sempre no singular. Então, juntando isso tudo aqui, diferença de sentido. No primeiro caso, a gente tem tempo futuro. No segundo caso, tempo decorrido ou tempo passado. Então, check. E justificativa da concordância. No primeiro caso, ele está no singular, porque concorda com o senhor, que é o núcleo do nosso sujeito. E no segundo caso, ele está no singular, porque verbo haver, no sentido de tempo decorrido, é um verbo impessoal e permanece sempre no singular. Isso também acontece com o verbo haver no sentido de existir. Beleza? Vamos para a última questão. E para resolver essa daqui, a gente vai precisar ler o texto, tá bom? Detente, disse o querubim. Terás de matar-me, não me deterei. E deu outro passo. Ficarás aqui a guardar um pomar de fruta apodrecida que a ninguém apetecerá. O pomar de Deus, o pomar do Senhor, acrescentou. Que queres? Perguntou outra vez o querubim, que pareceu não perceber que a reiteração iria ser interpretada como um sinal de fraqueza. Repito, tenho fome. Pensei que já estarias longe. E onde iríamos nós? Perguntou Eva. Estamos no meio de um deserto que não conhecemos e onde não se vê um caminho. Um deserto onde durante esses dias não passou uma alma viva. Dormimos num buraco, comemos ervas, como o Senhor prometeu, e temos diarreias. Diarreias? Que isso? Perguntou o querubim. Também se eles podem chamar de caganeiras. O vocabulário que o Senhor nos ensinou dá pra tudo. Ter diarreia, caganeira. Se gostares mais dessa palavra. Significa que não consegues reter a pi que levas dentro de ti. Não sei o que é isso. Vantagem de ser anjo, disse Eva e sorri. A comicidade ácida é um dos elementos típicos da escrita de José Saramago. Explique como no fragmento a variabilidade linguística contribui para o efeito de humor. Transcreva ainda um trecho em discurso direto que comprove a sua resposta. Por fim, passe esse trecho para o discurso indireto, fazendo uso de um verbo de elocução. Então temos aí 3 coisinhas para fazer. Uma questão grande, né, gente? Mas como eu falei para vocês, é da lista de questões de treinamento dos meus alunos, então é pra gente treinar mesmo os conteúdos que foram aprendidos em aula. Pausa aí, faz a questão e aí a gente corrige. Primeira coisa que a gente precisa responder então, explique como no fragmento a variabilidade linguística contribui para o efeito de humor. Na verdade, gente, o que acontece aqui? A gente tá vendo que a Eva, ela tá usando um vocabulário simples, vulgar, tá falando a palavra caganeira, né? E isso contrasta com a figura de um querubim. O que é um querubim? É um ser celestial, que inclusive nessa cena ele nem entende essas expressões do dia a dia dos seres humanos. Então é interessante porque essa situação, ela se torna cômica justamente porque a gente tem uma discrepância entre o contexto do sagrado, né, que é você conversar com o querubim, e o uso de uma linguagem que é irreverente, que é coloquial. Claro que vocês não precisam escrever tudo isso, vocês podem só resumir na resposta de vocês, né? Então a explicação é basicamente essa. Um exemplo
exemplo de discurso direto que comprove isso poderia ser esse aqui, ó. Diarreias, que é isso? Perguntou o querubim. Isso aqui, na verdade, é a fala do querubim, então por isso que é discurso direto. Discurso direto é quando você tem a fala certinha da pessoa. E indireto é quando alguém conta o que essa pessoa diz. Então isso aqui mostra pra gente justamente o que a gente falou antes, que ele não entende essa expressão humana, né? E qual era a outra coisa? Por fim, passa esse trecho pro discurso indireto fazendo uso de um verbo de elocução. Verbos de elocução, gente, são verbos que indicam fala. Então eles vão dizer assim, ele falou, ele disse, ele comentou. Como que a gente transcreve isso aqui para o discurso indireto? O verbo de elocução aqui é o perguntou, então a gente tem que manter esse mesmo verbo. Então o que a gente vê aqui? É importante lembrar que o verbo ele passa para o passado, e aqui Eva obviamente se escreve com letra maiúscula, mas a gente está mantendo a letra minúscula por conta da escrita do Saramago, que usa essa forma com letra minúscula. Então temos 3 comandos. 1. Explicar como que a variabilidade linguística, contribuiu para o efeito de humor, a gente já falou. 2. Transcrever um discurso direto comprovando, já vimos. E 3. Reescrever passando para o discurso indireto, fazendo uso do verbo de elocução, que é o verbo perguntou, que aparece ali. E aí fechamos as nossas 5 questões, mores. Tem outros elementos que são interessantes, né? O pleonasmo, a redundância por meio do pronome. Tem também as questões que envolvem análise de imagens, né? Nós fizemos uma que fazia uma comparação com uma pintura, fizemos uma que fazia uma comparação com um poema também. Mas infelizmente não dá pra gente colocar tudo isso no vídeo, né? Quem sabe aí pro ano que vem, se a gente tiver adesão, a gente lança um e-book do livro da discursiva, tá bom? Então é isso, amores. E aí, gostou do vídeo? Então, ó, agora a gente encerra o nosso trabalho com Caim, até porque você já tá querendo entrar de férias, né? Mas eu espero que ele tenha te ajudado. Espero que você se sinta agora mais preparado pra prova com essa explicação, com essa correção. Se você errou, faz de novo, assista o vídeo de novo pra você tentar acertar. Tenta explicar pra si mesmo, sabe? Então não fica só com a minha explicação. Pega aquela questão, tenta explicar pra você mesmo. Pra sua cabecinha fixar bem. Combinados? Vou deixar vocês, então. Não esquece de me seguir no Instagram pra eu mandar um beijão pra você antes da prova. Desejar ali todas as minhas energias positivas, tá bom? A gente se vê em breve. Beijo!